Boa noite, pessoal. Continuando a ideia do último vídeo que eu mandei para vocês, eu subdividi de uma forma diferente, que eu vi que vocês estavam com algumas dificuldades sobre o aspecto físico. Então, antes de entrar no spin-up e spin-down, eu vou explicar algumas coisas sobre a bobina. Tá? A questão de obtenção de imagem. A gente tem que entender que a obtenção de imagem vai trabalhar com duas ideias. A primeira ideia de bobina ligada diretamente ao volume integral da circunferência. Quando a gente fala volume integral da circunferência, a gente também pode falar que ela trabalha com fragmentos ou com blocos menores para que essa imagem seja mais efetiva. E por que às vezes ela tem que ser dessa forma? Porque às vezes o corpo de pesquisa é muito denso. Então, por exemplo, crânio. A gente precisa fazer imagens do cérebro. Então, a gente está trabalhando primeiro com uma estrutura muito densa, que é o crânio, né? Osso maciço. E depois a gente cai na massa cefálica, que já é mais parte do tecido conjuntivo, células neurais com índice de separação um pouco maior ali, com cortes com líquido. Então a gente trabalha com algumas estruturas diferentes. E as bobinas de superfície, que elas visualizam regiões de superfície mesmo. Por exemplo, ombro, alguns membro inferior, quando são as extremidades. Por quê? Porque a determinação de interferência nelas não é tão relevante. Já nessas primeiras estruturas que trabalham com a bobina de volume integral, qualquer tipo de interferência se torna muito relevante. Certo? Antes só de trocar, quando a gente fala de ruído, pessoal, a gente tem que entender que a gente está trabalhando com radiofrequência. Radiofrequência, eu já tinha falado isso umas semanas atrás, ela está em todos os lugares. Então, se você tem qualquer onda característica que se equipare ou que lembre a frequência de ressonância, você pode ter uma interferência, e em cima dessa interferência você pode ocasionar imagem suja, né? Ou com algum tipo de ruído. Por isso que a gente tem vários filtros, e a bobina não deixa de ser um filtro, para que esses ditos ruídos, que são essas interferências de frequência, não atrapalhem na obtenção da imagem e também não façam com que essa imagem não seja efetivamente eficaz. E aí a gente tem alguns parâmetros. Eu quero que vocês, por enquanto, não se atenham a esse T1, T2. Eu vou falar o que é, mas a gente vai ver um pouco mais aprofundado lá para frente. Quando a gente olha essa tabela, a gente está falando do tecido, qual o tipo de tecido, aí a gente tem vários tipos. O que eu quero que vocês tenham mais atenção é gordura, músculo e no fígado, que são estruturas mais comuns e mais fáceis da gente visualizar. Aí aqui eu tenho a densidade protônica, que é o quanto de prótons tem aquela estrutura. Densidade protônica nada mais é, pessoal, de qual índice celular é carregado, como ele é carregado de átomos, né? Lembrando que a maior parte do nosso corpo é feito de água, então quanto maior é a densidade protônica, né, mais a gente vai ter índices de hidrogênio e de oxigênio, ou mais células, tá? E de forma compacta, né? E aí tem o T2, eu vou explicar aqui de uma forma superficial, só para vocês terem ideia do que é. T maiúsculo, em alguns casos é temperatura, mas nesse caso para nós vai ser tempo. Aqui eu tenho tempo 1 e tempo 2, esse ms é dado em milissegundos. Então, o que eu estou falando aqui nessa tabela? Que para cada tipo de tecido e para cada tipo de densidade a gente vai ter uma variação de tempo. E onde eu posso enxergar e por que essa variação de tempo? Essa variação de tempo se dá, pessoal, por causa da contração. De uma forma mais ampla, para que a gente usa a ressonância? A gente usa para ter o mínimo possível de interferência
e o maior nível possível de resolução. Quais são as interferências que eu posso ter? A gente agora vai enxergar dois tipos de interferência. Interferência de ruído, que a gente falou, por isso que a gente usa uma bobina específica. E a outra interferência é a interferência do nosso próprio corpo, ação biológica. Por quê? O nosso corpo trabalha com movimentos voluntários e involuntários. A maior parte dos movimentos involuntários são os movimentos vitais, né? Os movimentos fisiológicos vitais, como respiração, batimento cardíaco, peristaltismo intestinal, sinapse cerebral, algumas movimentações celulares, quando a gente vai para o sistema circulatório, circulação efetiva, tanto venosa quanto arterial. Então a gente trabalha com essa ideia de que esses impulsos involuntários e até voluntários, eles podem interferir. Então T1 seria o tempo de maior relaxamento e T2 o tempo de menor relaxamento. E aí isso vai interferir na minha obtenção de imagem. Eu não quero me aprofundar nisso, porque a gente vai ter um segmento de módulo que vai falar só sobre isso, tá? Só sobre T1 e T2, porque daí a gente vai ter o contraste específico de ressonância que vai lidar especificamente com T1 e T2, onde o processo de visualização vai ficar mais facilitado quando eu trabalho com T1, onde o contraste vai estar com maior índice de visualização, e em T2, menor índice de visualização. Aqui a gente tem embaixo no rodapé que o T1 é maior que os tempos de relaxamento, e o T2 para qualquer tecido ou igual a ele. Ou seja, T1 a gente vai perceber que tem um tempo maior, e T2 um tempo menor. Basicamente isso, pessoal. Aqui a gente tem uma imagem de visualização. Aqui a primeira imagem a gente está visualizando um contraste em T1 e aqui o contraste em T2. A gente vai perceber que a visualização das estruturas em T1 é muito mais nítida do que em T2. Aí a gente está vendo a mesma estrutura que a gente viu em T1, espelhada, né? Em T1, a gente está vendo em T2. Então o contraste ele é visível em ambas. Só que a gente vai ter a visualização das estruturas melhor em T1 e a visualização do efeito contraste melhor no T2. Só que o que vai ser interessante para nós como imagem? O T1, certo? Mas as duas vão ser geradas e as duas vão ser computadas, processadas da mesma forma. E aí, em contraste, até onde eu quero ir hoje com vocês, o contraste que vai ser utilizado na maior parte das máquinas de ressonância é o gadolínio. O gadolínio por quê, pessoal? Ele tem um índice pequeno de rejeição. A única contraindicação dele é para insuficiência renal, porque o contraste é eliminado, ele não é uma substância produzida pelo nosso corpo ou que seja agradável ao nosso corpo, então ela é excretada de imediato, ela é só para efeito de imagem mesmo. Então, para pessoas que têm insuficiência renal, ele não é interessante. Por quê? Porque daí ele não vai ser excretado e isso pode gerar algum tipo de mal, como intoxicação ou como algum outro tipo de insuficiência orgânica, tá? E aí a administração dele geralmente é administrada uma dose de 0,2 ml por quilo, com a velocidade de injeção não excedendo 10 ml por minuto. Ou seja, geralmente, quando a gente fala de ressonância, algumas realidades ainda na tomografia não tem uma bomba de infusão, mas hoje na ressonância, quando se tem a necessidade ou o local tem o protocolo para injeção de administração de contraste, a gente trabalha com bomba de fusão. Aí essa bomba de fusão vai ser programada com o peso da pessoa, fazendo o cálculo em cima desse 0,2 ml por quilo e adicionando o tempo de 10 ml por minuto. Então, no período do exame, ele vai fazer essa administração do 0,2 ml por quilo durante o período de exame, administrando ou não excedendo 10 ml por minuto, tá? E aí a vantagem é a menor toxicidade, quando a gente compara com o iodo, né? Que o iodo você tem alguns efeitos colaterais, como
para quem tem hipersensibilidade tireoidal, ou para quem tem intolerância ao iodo, você pode vir até ocasionar algum malefício maior a esse paciente aí. E esse tipo de contraste, o iodo, como ele faz parte do nosso corpo em certa medida, ele vai demorar um pouco mais para ser excretado. Enquanto o gadolínio não, ele vai ser excretado aí em cerca de 60 minutos após a ingestão. E o que permite também que o exame seja realizado aí com bastante tranquilidade. Porque daí você tem exames aí de 40, 50 minutos, até 1 hora, mas aí você pode aumentar dosagens aí, né? Ou tempo de administração, mas a excreção dele lá da primeira dose já vai ser quase total quando baterem os 60 minutos, tá, pessoal? Para a semana que vem, pessoal, a gente vai falar sobre alguns riscos da ressonância. A gente vai parar aqui, ó, tanto para o paciente quanto para os operadores. A gente vai falar um pouco semana que vem. Tá? E aí eu vou dar até uma atividade sobre essas questões menores aí, sobre as precauções e os protocolos, tá?